Vamos para a segunda parte. Já que nós falamos que a liturgia assume as palavras e os gestos de Jesus Cristo, vem a seguinte pergunta: onde Jesus Cristo está presente na liturgia? E voltando naquele documento que eu falei, o Sacrosanto Concílio, diz o seguinte: para realizar tão grande obra, Cristo está presente na sua igreja, e especialmente nas ações litúrgicas. Está presente no sacrifício da missa, tanto na pessoa do ministro, no ministro agora se refere ao padre, ao sacerdote, pois aquele que agora se oferece pelo ministério sacerdotal é o mesmo que outrora se ofereceu na cruz. Vocês já devem ter ouvido falar que o padre age in persona Christi, ou seja, o que é isso? É o padre ali, mas não é o humano do padre, é o próprio Jesus Cristo que está presente no padre, atualizando o sacrifício da missa. Como, sobretudo, nas espécies eucarísticas, ele está presente pela sua virtude nos sacramentos. Quais são os sacramentos? Vocês se lembram? São 7, tarefinha de casa. De tal modo que quando alguém batiza, é o próprio Cristo quem batiza. Ou seja, não foi um ministro que me batizou, não foi um padre que me batizou, foi o próprio Jesus Cristo. Está presente na sua palavra, pois é Ele quem fala quando na igreja se leem as Sagradas Escrituras. Está presente, por fim, quando a igreja ora e salmodia. Ele que prometeu: onde se acharem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Realmente, nesta grandiosa obra pela qual Deus é perfeitamente glorificado e os homens santificados, lembra do que eu falei no outro vídeo? Deus santifica o seu povo e o povo glorifica o seu Deus, a aliança que não tem fim. Cristo sempre associa a si a igreja, sua amadíssima esposa. Quem é a esposa de Cristo? A igreja. Quem é a igreja? Somos nós, eu e você. Nós somos esposa de Cristo, que invoca o seu Senhor e por Ele, por Jesus Cristo, não por nós, por Jesus Cristo, presta culto ao Pai. Com razão, portanto, a liturgia é considerada como exercício da função sacerdotal de Cristo. Ela simboliza através de sinais sensíveis. O que são sinais sensíveis? Sinais palpáveis, aquilo que a gente consegue compreender: o pão, o vinho, o óleo, sinais que nós conseguimos visualizar. E realiza de modo próprio a cada um a santificação dos homens. O que é a santificação dos homens? A cruz de Cristo. Na cruz de Cristo nós fomos salvos. Ou seja, a liturgia, por meio desses sinais do pão, do vinho, do óleo, nos sacramentos, realiza de modo próprio em cada um o sacrifício da cruz. Nela, o corpo místico de Jesus Cristo, cabeça e membros, Cristo, cabeça, membros que somos todos nós, presta a Deus o culto público integral. Nós, com Cristo, em Cristo e por Cristo, oferecemos um sacrifício ao Pai. Por isso, toda celebração litúrgica, como obra de Cristo sacerdote e do seu corpo, que é a igreja, é uma ação sagrada por excelência, cuja eficácia nenhuma outra ação da igreja iguala, sob o mesmo título e grau. Vocês viram que eu falei muitas vezes nesse vídeo sobre Cristo sacerdote, o sacerdócio de Cristo. O que isso quer dizer? O que isso significa? Não que Cristo seja um sacerdote como igual os nossos que vestem a túnica, a estola, não. O sacerdote, a palavra sacerdote, significa aquele que se especializou em oferecer sacrifício. Bonito, né?
E qual o sacrifício perfeito que Cristo realizou? A cruz. A cruz é o seu máximo sacrifício, ou seja, pelo sacrifício da cruz, Ele é o sumo e eterno sacerdote, que a gente ouve tanto falar na liturgia. Daqui a pouco a gente vai para o próximo vídeo.